Tipologia. O uso de tipologia aparece com proeminência na teologia puritana, especialmente no que diz respeito à sua implicação para a hermenêutica das duas alianças e o anseio de entender a Bíblia como um livro sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Em seu estudo sobre Owen, Henry Knapp define tipologia como um método de interpretação em que se explica acontecimentos pessoais e práticas do Antigo Testamento como prefiguração da pessoa e ministério vindouro do Messias e de seu povo da aliança. Na mente dos puritanos, isso não era uma rejeição da abordagem de interpretação literal. O sentido tipológico era mais vezes um componente necessário para a compreensão do texto literal, de modo que interpretar tal texto literalmente era interpretá-lo tipologicamente. Além do mais, não se deve confundir tipologia com alegoria. James Durham relaciona várias diferenças entre essas duas maneiras de interpretação das Escrituras. Em primeiro lugar, os tipos pressupõem história. Assim, no exemplo de Jonas, que era um tipo de Cristo, Mateus, capítulo 12, versículo 40. Ele de fato ficou 3 dias na barriga do peixe. Por outro lado, diferentemente do que acontece com os tipos, as alegorias não exigem uma base histórica firme. Em segundo, tipos tratam da comparação de fato. Por exemplo, Jonas com Cristo, ao passo que alegorias interpretam palavras, frases e doutrinas, tanto de fé quanto de prática. Relacionado a isso, tipos fazem comparação entre pessoas e fato do Antigo Testamento e pessoas e fatos do Novo Testamento. As alegorias não têm essas limitações. De modo análogo, tipos podem ser explicados apenas a algumas coisas, tais como pessoas e acontecimento. Por exemplo, Cristo e a expansão do Evangelho. Mas alegorias interpretam tudo o que diz respeito à doutrina ou à instrução na fé ou às práticas para disciplinar a vida das pessoas. Por tais razões, as alegorias têm sentido e âmbito mais abrangente do que as tipologia. Em sua teologia, Thomas Goldin fez amplo uso de tipologias. Ele trabalha segundo uma regra geral de que aquilo que é atribuído ao tipo, abre parênteses, sua sombra, fecha parênteses, tem de ser atribuído de forma mais perfeita e muito mais destacada àquele que é a essência. Pois se tão excelentes pessoas, em sua mais elevada excelência, não forem mais que tipos dele que são, então essas excelências nele é uma pessoa tão sublime. Por este motivo, a interpretação apostólica do Antigo Testamento mostra que qualquer excelência eminente e extraordinária que foi encontrada em qualquer um de seus antepassados de renome que havia de vir como a perfeição e o centro daquelas coisas, tipos de Cristo no Antigo Testamento incluía Davi, Salomão, José, Noé, Sansão, Melquisedeque e em especial Adão, que foi o mais eminente tipo de Cristo. Com respeito a Adão, Goldin defende que, em virtude de Adão ser um tipo de Cristo, outros aspectos específicos também são considerados. Sabeis que a queda de Adão aconteceu no jardim. Ali, Satanás o encontrou e prevaleceu sobre ele, levando a ele e a toda a humanidade para o cativeiro do pecado e da morte. Deus agora escolhe um jardim para ser o lugar em que o grande Redentor do mundo, o segundo Adão, deve primeiro se encontrar com a ira de seu pai, e ali deve ser amarrado e levado embora cativo. Tal como aconteceu com Adão. Por causa de uma tentação que entrou pelo ouvido, o homem foi condenado e, por conseguinte,
Pelo ouvir da palavra os homens serão salvos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso foi parte da maldição de Adão. Cristo suou gotas de sangue. Como consequências disso, foi o poder daquela maldição que o fez suar assim. A terra te produzirá espinhos. Cristo foi crucificado com uma coroa de espinhos. A desobediência de Adão aconteceu no jardim, e boa parte da obediência, tanto ativa quanto passiva de Cristo, também aconteceu no jardim. E por fim, assim como o início de sua humilhação foi no jardim, o final também foi, embora não tenha sido naquele, foi sepultado no jardim. Assim o tipo e a coisa tipificada se correspondem. Para Goldin, portanto, não apenas pessoas, mas também circunstâncias servem para confirmar a relação típica entre Adão e Cristo. O paralelo explícito em 1 Coríntios, capítulo 15, entre os dois Adãos, possibilita outros paralelos. Os puritanos estavam tão absortos com Cristo, uma ênfase de qual Thomas Goldin é ótimo exemplo, é que a teologia foi um aspecto de grande peso na hermenêutica puritana. Na verdade, um dos princípios mais importantes na sua leitura cristológica do Antigo Testamento.